Doutor Armando, eu acho que meu caso é muito difícil. Eu uso dentadura há muitos anos. Eu já fui em vários dentistas. Eles falaram que não tem jeito, que eu não tenho osso, que eu já uso isso há muito tempo e que realmente eu já não tenho nenhuma condição de colocar implante porque não tenho osso mais. Essa é uma frase muito frequente, claro que não exatamente a mesma frase, mas é muito parecida a história de muitos pacientes aqui no Espírito Santo. Eu sou cirurgião dentista há 23 anos, eu moro no Espírito Santo, em Vitória, na capital, mas eu atendo muita gente que vem do interior, que vem de cidades próximas e às vezes até cidades mais distantes, e eu acabo escutando muitas histórias parecidas. Às vezes relatos de pessoas que contam que o pai e a mãe levaram essa pessoa no dentista para retirar os dentes aos 12 anos. Sim, 12 anos, 14 anos. 15 anos. E muitas vezes, sempre antes dos 20 anos, as pessoas perderam ou retiraram grande parte dos dentes. Isso é tão comum aqui no Espírito Santo, né? E eu acredito que isso também aconteça em outros estados do Brasil, São Paulo, no Sul, no Centro-Oeste. Isso é muito normal, aconteceu demais. E hoje essas pessoas estão vivas, né? São pessoas com 60 anos, 70 anos, 80 anos, que foram mutiladas, que perderam seus dentes muito novinhas. E são histórias que realmente entristecem. Eu vejo pessoas que às vezes vão me contar essas histórias, elas choram, sentem até um pouco de raiva às vezes dos pais, assim. E eu sempre falo que com certeza os pais fizeram aquilo com a melhor das intenções, porque era o melhor que existia naquele momento, na cidade onde a pessoa estava, que deixasse passar essa história para trás, porque foi o melhor naquele momento. Mas são histórias realmente que mexem muito com a gente mesmo, que eu tenho meus dentes, né, mas eu não consigo imaginar como deve ser ruim, né, passar uma vida inteira usando uma prótese desde a adolescência, né? São pessoas que nem lembram como é ter os dentes fixos. E é uma coisa muito interessante que elas falam assim: doutor Armando, eu não entendo, porque quando eu era mais nova, os dentistas lá do interior, o dentista prático que fazia a prótese ficava ótima, a prótese ficava super retentiva, presa, e era muito mais confortável de usar essa prótese. E hoje em dia os dentistas mais modernos, materiais melhores, dentistas mais capacitados, às vezes a prótese não fica mais igual. Os dentistas acho que não sabem mais fazer essas próteses, o que está acontecendo, por que é tão difícil eu ter aquele mesmo conforto que eu tinha no passado. Isso é muito comum também de escutar. E eu gosto de explicar o seguinte: quando a pessoa perde os dentes, logo que ela perde os dentes, ela ainda tem uma condição óssea presente, né? Ela ainda tem um pouco de osso ali na região que facilita a confecção da prótese. Mas imagina, depois de usar essa chapa, porque a prótese total é como se fosse uma chapa, uma base que encaixa ali no osso, e essa base fica ali forçando aquela região numa sucção que acontece durante 40 anos, 30 anos, de forma constante, 24 horas por dia. O que vai acontecer nessa parte óssea do paciente? Essa parte óssea do paciente, essa arcada, vai diminuir. E o que acontece com todos os pacientes. Então, aquela condição que era bem favorável lá aos 15 anos de idade, aos 20 anos de idade, quando a pessoa começou a usar a prótese, começou a usar a dentadura, hoje, aos 60, 70 anos, é uma condição completamente diferente. No exame clínico, a gente percebe que a gengiva tá mole, né? A gengiva tem aquela sobra de gengiva, né? O osso muito pequeno, a pessoa toca na mandíbula aqui embaixo, é fininho, né? São situações já muito avançadas, né? Onde já se perdeu muito osso. E eu faço uma analogia, eu comparo muito com uma pessoa que está de cadeira de roda. A pessoa que está de cadeira de roda há muitos anos, você olha para a perna da pessoa, tá aquela perninha fininha, né? Aquela perninha sem musculatura, porque é uma musculatura que está sem uso, né? Aconteceu uma atrofia, uma diminuição daquela musculatura, daquela parte óssea. E na arcada, na parte odontológica, né, acontece muito parecido. A falta de dentes gera uma hipofunção, né? Você não tem uma força mastigatória parecida com os dentes naturais. Então você tem uma diminuição na estrutura óssea. Fora o uso da prótese que fazendo essa sucção, corrobora, ajuda a diminuir ainda mais. Então são pacientes que depois de 40 anos de uso de prótese, 30 anos de uso de prótese, eles têm
uma mudança na anatomia. Realmente a boca do paciente externamente é a mesma coisa, mas lá dentro você tem uma diminuição da arcada na base muito grande. Então, por melhor que seja o dentista, por melhor que sejam os materiais hoje em dia, as técnicas de moldagem, com certeza vai ser um tratamento mais difícil de ser executado. É um tratamento mais difícil de alcançar uma qualidade. Então, não é a qualidade só do dentista, é realmente a condição que o paciente se apresenta. E esses pacientes, eles ficam muito desanimados. Por que eles ficam desanimados? Porque eles fazem prótese em um lado e aí não fica boa, e aí ele vai em outro consultório, ele faz uma outra prótese, não fica boa, e ele perde a confiança, na odontologia, né? Ele perde a confiança nos profissionais que atendem, ele fala, esses dentistas de hoje já não são bons como eram aqueles lá quando eu tinha 20 anos, né? Eu acho que já não é a mesma coisa. Aqueles que sabiam fazer as próteses, e sim, eram bons dentistas, com certeza eram bons dentistas, né? Eram dentistas que realmente sabiam fazer prótese total, porque não existia implante, mas não eram melhores. Mas era mais fácil de fazer, porque a sua condição, a condição da sua boca era melhor. Mas não fiquem desanimados. Não fiquem desanimados, falar, então não vai ter jeito, eu já perdi meu osso todo, agora meu caso está muito avançado, e agora não vai ter jeito. E sabe qual é a verdade? Sabe qual é a grande verdade? Esses casos que têm a maior reabsorção, esses casos que estão muito avançados, muitas vezes são os casos mais rápidos de solucionar. São os casos mais fáceis de solucionar, porque a gente sempre encontra, a gente sempre tem disponível algum osso na arcada, a gente sempre tem algum osso disponível em alguma região próxima da arcada, nesse osso zigomático ou mais na região posterior da boca, sempre existe algum osso. É muito difícil que o paciente não tenha nada de disponível. Então hoje as técnicas cirúrgicas, elas realmente resolvem com muita simplicidade esses casos extremos, esses casos de grande reabsorção, de muitos anos, né, de falta de dentes. Não é fácil de resolver, mas é simples, é uma cirurgia única. Em apenas uma cirurgia o paciente consegue ter a condição de a gente instalar os implantes e em poucos dias o paciente volta a ter os dentes fixos. Então, qualquer caso tem solução. É muito difícil que não tenha uma solução, principalmente esses casos severos, onde a gente mais fica animado, onde a gente sabe que vai ter uma certeza de resultado bom, porque a gente vai sair de uma situação que o paciente está sofrendo demais há muitos anos, né, com a prótese piorando cada vez mais, né, vão passando os anos e a situação vai ficando mais difícil. E a gente sabe que hoje, com essas técnicas de ancoragem, que a gente chama, né, as técnicas onde a gente fixa esses implantes em regiões de osso natural, elas dão uma condição da gente devolver os dentes fixos para os pacientes, em qualquer caso, mesmo nos casos mais severos. Essa é uma notícia, né, que os pacientes precisam saber, né, que não é os casos que o paciente tem osso e os casos que o paciente tem pouco osso são solucionados com a mesma rapidez, né? Então, se o paciente hoje aos 20 anos, né, por uma fatalidade, né, isso quase não acontece mais, venha perder os dentes, a solução é a mesma praticamente de um paciente que tenha 60, 70 anos com a instalação de implantes. Mesmo que esse paciente mais velho, ele tenha pouco osso, a solução final ela é muito parecida e na mesma velocidade, na mesma rapidez, na mesma qualidade de entrega. Isso é o que me faz ser apaixonado por essa minha especialidade, que é a implantodontia, porque realmente não é um tratamento complexo, demorado, ele é um tratamento que anima muito a nós profissionais e aos pacientes, porque é um tratamento rápido. Quando bem executado, ele é um tratamento rápido, com muita chance de sucesso, sem maiores complicações. Casos difíceis têm solução fácil, simples, mas não pode ser executado por qualquer profissional. Claro que precisa ser um profissional especialista em implante, com experiência, que já tenha passado reabilitação de casos totais.